Boa tarde, estamos começando aí mais uma conversa expansiva. Hoje a nossa convidada é a Cíntia. Enfim, a gente vai falar sobre cinema de guerrilha, né? E também de produções audiovisuais com equipe de mulheres, também cinema independente. E aí, Gabi, a Gabriela também fez cinema com a gente, né? A Cíntia, ela é professora na faculdade de cinema da UFPEL, no curso de cinema e audiovisual da UFPEL. E é isso, tô aguardando ela chegar. A gente vai conversar sobre esses temas de cinema independente, cinema de guerrilha. Vou falar um pouquinho também sobre as produções dela. Deixei até aqui algumas perguntas. Mas como sempre, né, vai ser nesse esquema aí de conversa, né, e ver aonde que vai chegar. E aí, Gabi, se tiver alguma pergunta aí também, já aproveita para deixar. Para quando a Cíntia chegar, a gente já fazer. Bom, a Cíntia já chegou, então já vamos começar. Se apresenta e é isso. Oi, Oiê, tudo bom? tudo bem? E tu? Tudo bem também. Bom, acho que assim, eu gosto de começar assim, com a pessoa convidada já se apresentando. Então, acho que já vou jogar aí a bola para você se apresentar, e aí a gente começa a falar sobre o tema. Joia! Dá pra me ouvir tranquilo? Sim, Então tá. Então, boa tarde, Mariane. Um beijão bem grande, obrigado pelo convite. eu que Boa tarde. agradeço. Um alô a todas e todos que estão aí nos acompanhando, que estão chegando. Uhum. E então a minha relação com a Mari é bem legal, porque é uma relação de professor-aluno que vira amigo, né? Como com tantas pessoas com quem passou aqui no curso de cinema do UFPEL, e é muito Sim. legal podendo aqui conversar com ela nessa proposta das conversas cruzadas. E E eu era tão diferente na época da faculdade. Depois a gente pode conversar sobre isso, mas assim, nossa, eu era tão insegura das coisas, eu tinha vergonha de muitas coisas, assim. é incrível o que muda assim, ó, a trajetória da pessoa no primeiro ano da faculdade, quando sai. E depois, como tu tá agora já, né, alguns anos aí no mercado, é muito legal de acompanhar. Sim, obrigada. Mas então, como a Mari pediu para mim falar um pouquinho, eu sou Cíntia Leite, sou aqui do extremo sul do Brasil, em Pelotas, e é uma cidade do interior gaúcho. Eu sou nascida aqui e criada aqui, então não tem como não sair, não sai da gente assim essa coisa do interior do Rio Grande do Sul. E aí fui fazer faculdade de jornalismo, fiz mestrado estudando cinema. E bem nessa época que eu tô saindo do mestrado, porque na época que eu fui fazer faculdade não tinha curso de cinema aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente acabava estudando jornalismo nessa época. E aí bem na época que eu saio então da faculdade, do mestrado, abre um curso superior público de cinema nessa cidade, em Pelotas. E aí coincidiu assim na história da minha trajetória de vida, foi uma coincidência muito legal, que foi bem quando eu termino meus estudos. Eu fui estudar em Porto Alegre, que é a capital do estado, né? Que é Aham. onde tem o curso de jornalismo, onde eu estudava um pouco cinema. E aí quando eu saio então do mestrado, isso foi em 2006, e volto para minha cidade, que é Pelotas, mais por uma necessidade, porque não tinha trabalho, não conseguia mais viver em Porto Alegre, me sustentar em Porto Alegre, volto para casa dos pais, e aí dá essa explosão, assim, que foi nessa mesma época que eu encontro um grupo em Pelotas que queria começar a fazer cinema, do jeito que dava e com o que a gente tinha, que era novo. E nessa mesma época, então, que abre esse curso de cinema, e eu acabei, então, entrando nesses dois começos de história, assim. Então é muito bacana, porque esse boom que deu em Pelotas do cinema independente, mais ou menos em 2006, eu entro e pego carona nesse bonde e ajuda a escrever essa história, e também do curso de cinema, desde o início do curso eu sou professora lá.
Então, hoje eu sou Sim. professora de cinema e realizadora audiovisual. Continuo fazendo, consegui me manter na minha cidade, no interior de uma cidade do Brasil, fazendo cinema, o que é bem raro, né, Mari? Sim, total, assim, e fazendo tanto cinema independente quanto também cinema com apoio municipal, apoio de editais também, né? Isso que é bem bacana. Poxa, você está dando aula desde o início do curso de cinema, né? De cinema e audiovisual. E muita coisa aconteceu. Nossa, eu até conversei com o pessoal que está fazendo agora o curso, mudou muita coisa também, né? E está sempre melhorando. E é muito bacana, assim. Muda muito, muito. Assim, ó, os alunos que foram da primeira turma, eles construíram essa história, todos constroem, né? Porque os estudantes, eles são muito participativos numa história de um curso universitário, né? Ainda mais que um curso novo, como o nosso, quando é um curso de professores novos que estão com essa verve de fazer a coisa acontecer horizontalmente. Então, os alunos são muito importantes. Então, a primeira turma do curso foi fundamental para fazer a primeira mudança, né, de curricular. Era um único curso, que era cinema e animação. Aí, em Uhum. 2010, então, separa e vira cinema de animação e cinema e audiovisual. Depois, em 2015, passa por uma outra reformulação da grade curricular. E agora nós Sim. estamos fazendo uma nova reformulação. Então, cada vez que vai mudando, a gente espera, né, Legal. que vá Vai melhorando. ter, Então, vai ter alguma cadeira de YouTube? adivinha quem que está à frente disso, que está dando aula no YouTube, que está estudando o YouTube, que já chama o YouTube de nova televisão, e que criou lá uma disciplina não de YouTube, mas de streaming, né? Que é o Guilherme, o professor Guilherme, que vocês Legal. Pô, bacana. Bem a cara dele também. é o Giga, e o Giga é que está encabeçando isso, e outros professores que entraram depois também estudam novas mídias, novas plataformas, estão trazendo esse frescor, essa coisa da atualidade para o curso, né? Porque professores, Bacana. alguns professores como eu, assim, eu sou mais do cinemão, assim, sabe? Do cinema. Estudo sala de cinema, estudo o ritual, estudo cinema, ficção, documentário, curta, média e longa. Então, existem professores que entraram para agregar o audiovisual, né? Que é esses montes de fazeres audiovisual que não é o curto, médio e longo. Então, tá bem legal o Sim. curso, tá mais completo. Sim, e é bacana porque também tem bastante alunos aí da UFPEL que agora estão, sim, com um canal no YouTube grande e tudo mais. Então, eu lembro que na época que eu estava fazendo a faculdade, né, o YouTube ainda tava aquela coisa, né, a gente era mais vlog que tinha, não tinha tanta possibilidade, pelo menos a gente ainda não tinha tanta consciência dessas explorações, né, que poderiam ser feitas. Então, é bem bacana, assim, isso. E agora, aproveitando aí, né, que você falou assim de outros projetos, é, acho que é legal falar um pouco também do Cine UFPEL e das Sim. salas universitárias. Depois eu quero também falar um pouquinho dos projetos que você está fazendo agora e do que você já fez também, mas acho que dá para começar com isso de sala, né? De, porque realmente, né? Por mais que hoje em dia tenha bastante streaming e tudo mais, eu também sou da experiência ali do cinema, sabe? Eu acho que nada vai substituir aquilo, né? E acho que cada vez mais, ainda mais agora que os cinemas a gente não está tendo acesso, acho que as pessoas estão valorizando mais o que é a catarse, né? De estar ali, de repente, Exato. não sei. É, eu acho que são experiências diferentes, né? E a gente não pode negar que são experiências diferentes. E que acho que menos colocar as coisas num nível assim de evolução dos meios ou de substituição, porque né, Uhum. já houve assim, medo de que o cinema fosse perder a vez para a televisão, para a internet, né? E não perde, assim, Sim, a gente continua. Né? Então, menos nessa ideia de uma mídia que vem para ser melhor ou substituir a outra, mas a gente percebe novos hábitos de consumo, não dá para deixar de negar que sim, existem novos hábitos de consumo. uhum. Mas também não dá para deixar de negar que a experiência da sala de cinema, ela tem, existem várias vários fatores daquela experiência que colocam a gente num estado de alerta que não só é um estado especial, como é um estado raro para os dias de Uhum. hoje. Eu, na minha Sim. avaliação, quem se permite isso, né? Porque, assim,
não é só a questão da qualidade, né? É um conforto, normalmente as cadeiras são boas, a tela é grande, o som é bom, a imagem é boa. Não só a qualidade técnica, mas a questão da fruição coletiva, né? De estar com Sim, outras pessoas. Ainda mais agora na pandemia, eu acho que isso se torna ainda, assim, dá para entender muito mais isso, né? sim. Porque só de tu entrar no... Vou ver um filme brasileiro, por exemplo, né? Às vezes a sala tá vazia, mas aí tem mais 6, 7 pessoas. Aquelas 7 pessoas, tu sabe, que comungam contigo um gosto estético. Só isso te coloca no mundo, sabe? Sim, Compartilhando, um comum compartilhável ali no momento do filme. Mas eu ainda coloco um outro elemento, além disso, que é a atenção. Porque eu acho que o mundo contemporâneo, ele é muito acelerado, né? Mais do concordo. que acelerado, ele é interrompido, né? A gente está fazendo 7 coisas ao mesmo tempo. A gente está respondendo um trabalho no WhatsApp, enquanto a gente está ouvindo um podcast, a gente está vendo uma aula no computador. Então, assim, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Hoje a gente ouve os áudios acelerados, e tudo é muito, muito acelerado. Então, ali no cinema, tu não tem como passar o filme em 1,5 velocidade ou 2 velocidade, né? Como os meus estudantes de 17, 18 anos me contam que veem filmes no acelerado. E aí eles são estudantes de cinema. E eles veem filme no acelerado. Então a gente não sabe mais para onde o mundo vai. Mas, Gente, enfim, esse parênteses, o cinema ele não te permite nem tu acelerar, nem tu pausar para responder o WhatsApp, nem nada. Então, esse estado de atenção acrescido com a comunhão da sala com outras pessoas e com a tela grande, a qualidade e a questão de um filme que está ali, que possivelmente tu não tem como ver em outro lugar, ou que tu quer ver, ou que tu esperou para ver, eu acho que isso permite uma experiência. Eu acho que o mundo hoje está muito carente disso, de experiência, que é quando a gente está com o concordo. corpo presente ali, vivendo aquilo. Então, a minha paixão pela sala de cinema, tanto que eu fui estudar no doutorado em sala de cinema. Sim, eu vi a sua pesquisa e quero até comentar isso, mas antes a Gabi comentou, né, disso aí, do quanto é difícil se colocar nesse estado quando estamos em casa. E realmente, assim, eu até tava vendo, assim, tipo, eu sempre gostei de ver filme longo, mas hoje em dia eu penso assim, nossa, meu, às vezes um filme de 1 hora e meia, eu não sei se é longo, até, sabe, parece que vai até mudar um pouco isso, né? Do tipo que a média vai começar a ser 40 minutos, o média-metragem vai ser o meio que padrão, assim, porque realmente é muita informação. Porque mesmo quando você tá imerso ali no filme, às vezes você tá tão imerso que você pensa assim, nossa, o filme tá tão bom que eu vou fazer um story ali pra indicar o filme. Aí você pausa pra ver o Exatamente. story, aí você começa a responder as mensagens e daí depois você volta pro filme. E aí tu imagina, isso deve ser bacaníssimo de estudar na psicologia, né? Uhum. Porque o nosso cérebro, tá? Na minha humilde opinião, o excesso de ansiedade, depressão que está todo mundo tendo aí tem a ver com isso, porque Concordo. o cérebro consegue acompanhar tanta coisa e ir para lá e voltar para cá. Aí imagina, e no cinema, às vezes as pessoas não respeitam isso, né? E é um saco mesmo quando tá alguém do teu lado toda hora olhando o celular que levanta aquela. Nossa. É. Aí imagina que tu recebe uma notícia, tá vendo um filme, tu recebe uma notícia de que alguém adoeceu, ou de que tu passou lá numa entrevista de trabalho. São informações que te tomam conta da cabeça. Como é que tu volta pro filme, né? É. Então, essa possibilidade de tu parar um pouco e de tu não estar disponível, porque hoje a sociedade nos obriga a estar disponível, né? Nós temos que Sim. responder mensagem, a gente tem que ler, a gente tem que saber o que está acontecendo. Então, acho que É o muito, muito cinema imediatista, né? é muito, né? E a outra coisa, né? Faz tempo que eu não vou numa sala de cinema. Foi antes da pandemia a última vez que eu fui. E eu lembro que a última vez que eu fui, eu fiquei triste. Porque, tá, beleza. Antes a gente assistia ali os trailers. Às vezes tinha uma recomendação ali, desliga o celular, não sei o quê, respeite. Mas agora é assim, é quase meia hora só de propaganda. Tem É, propaganda de produtos ali, que é sempre aqueles produtos que precisam de uma propaganda grande para poder ser vendidos. Aí depois tem, tipo assim, propaganda de, sei lá, eu vi até de negócio de ensino médio, de vestibular. Tipo assim, meu, eu tô indo ver um filme, eu tô pagando caro para ver um filme, eu vou ver propaganda no início, assim. É complicado. incrível. É É complicado. surreal.
Uma coisa recente, né? Antigamente não tinha. E eu fiquei assim chocada porque não tinha quase não tinha trailers, tinha mais propaganda do que trailers. E tinha umas propagandas que pareciam trailer de filme. Eu vi uma propaganda do Exército que parecia um trailer assim de um filme do Rambo, assim. Foi assim chocante a hora que eu assisti aquilo antes da pandemia. Mas enfim, né? Ah, enfim, já fazem essa estética. Bom, peraí que eu. E aí, então, enquanto tu toma tua água, por isso que eu, quando fui estudar sala de cinema, eu tentei olhar para um outro modelo, porque assim, cada um tem uma, eu acho que já entrando um pouco na coisa da guerrilha, que é o assunto É, da nossa. A sim, guerrilha, cinema de guerrilha virou um jargão, mas eu acho que poderíamos colocar guerrilha como adjetivo em várias áreas, sabe? Então, existem. sim, E o que eu relaciono com guerrilha é essa coisa de, sendo bem didática e bem resumida, é tentar ir contra o modelo vigente, capitalista, individualista, hoje em dia fascista, né? sim. Então, cada vez mais fascista. Então, e contra esse modelo. Então, qual é o modelo? O que se resume o hábito de ir às salas de cinema no mundo pré-pandêmico, né? E a shopping center ver os filmes hollywoodianos, são os arrasa quarteirões, que a gente chama de blockbuster, que são aqueles Sim, filmes super divulgados que vende ingresso. E aí, fazendo um parênteses, a gente não pode nem só culpar gratuitamente os donos de sala, porque é um negócio hoje em dia bastante caro. uhum, Manter uma sala de cinema é bem difícil, os shoppings cobram sim, aluguel caro, manter toda aquela qualidade é caro, então essa coisa da propaganda nisso também sustenta um certo serviço que também não é tão procurado assim como foi antigamente, que a gente tinha, por exemplo, em Pelotas, 30 salas de cinema abertas ao mesmo tempo. Mas enfim, esse era o hábito bastante. de ir ao cinema. E aí eu comecei a olhar para outras possibilidades de ver filmes juntos que estavam paralelas ao mercado, sem negar a importância do mercado, da sala comercial. E aí, dentro dessas várias, né, a gente tem festival, a gente tem cinema alternativo, a gente tem cinema em comunidade, a gente tem projetos Sim. comunitários. E aí eu entrei num caminho que foi salas dentro das universidades. Uhum. Porque a gente tem uma sala aqui, como tu falou, o Cinefel, e existem outras que Sim, eu conheço no Brasil, e a universidade já tem uma certa estrutura que facilitaria que a gente pudesse enxergar ali uma possibilidade, um circuito exibidor. E ali temos sim, essa possibilidade de ver um filme sem ver 20 minutos de propaganda, sim. como tu falou. E Ali além dá. de ter sempre um debate depois, apoiando também o cinema local e apoiando também outros tipos de filmes que estão fora do circuito, né, e tudo mais. Isso que você falou das salas, né, é que tem uma colega minha que ela estava fazendo uma pesquisa, né, justamente sobre as salas de cinema, lá no mestrado da Unicamp. E aí isso me fez pensar umas coisas assim, né? Porque muitas salas estão fechando, mas também porque tem ali os donos das salas, né, que precisam pagar a manutenção e tudo mais. E eu tinha pensado o seguinte, né? Seria interessante se tivesse algum sistema, algum site, ou algum aplicativo, alguma coisa assim, aonde as pessoas elas pudessem ali se mobilizar para fazer o filme. Existe isso já, na verdade, né? Mas ele é mais assim que você meio que agenda alguma coisa ali, sabe? Mas talvez um sistema que não precisasse desse agendamento, sabe? Onde meio que, conforme as pessoas fossem votando em certos filmes que tivessem ali no catálogo, isso seria exibido, né? Porque eu vi que alguns filmes meio que clássicos estavam sendo reexibidos no cinema e as salas estavam lotadas. Então, assim, as pessoas meio que assistiam os outros filmes a respeito disso, não sei. Ou alugar salas para assistir com os amigos. Enfim, de uma Teve uma maneira das época. salas ficarem bem cheias, né? O circuito exibidor ele tem que ser criativo, tanto quanto o circuito de produção, né, de filmes, porque não é um negócio dado, não é bem assim para encher sala. Ou tu vai no É, conservadorismo, que é passar aquilo que todo mundo quer ver, que são os filmes mega anunciados, ou tu te torna criativo. E houve uma época assim que se fez esse tipo de coisa, que tu podia montar o teu grupo e alugar a sala para ver o eu que tu esqueci o quiser. nome, eu esqueci o nome do Eu site, também mas tinha. esqueci.
Mas eu tinha esse site, mas ele era um sistema meio confuso, porque era cada alguns meses que liberavam. Era É, uma coisa assim. é porque também a gente ainda vive numa era da questão do direito autoral muito forte. Então, uma sala de cinema não consegue passar qualquer filme a todo tempo, né? Existe toda essa questão do trâmite, de liberação de direito de exibição. Então, não dava para ser uma coisa assim tão ampla, assim, o filme que eu quero, dos meus amigos. Não, teria que ter um catálogo de filmes disponíveis e aí sim as Aham. pessoas, naquele catálogo, escolherem o que queriam ver, né? Mas não deu muito certo, eu não sei te dizer por quê também, mas teve uma época que teve isso, eu esqueci. Eu também esqueci, eu também acho que não. Eu imaginei que não tinha dado certo, porque depois eu pesquisei e eu. Você vê que a gente nem lembrou o nome, né? Porque era uma ideia meio que parece que estava à frente ali, né? Do É, que, do que a galera tava tentando pensar. Bom, e você tá cheia dos projetos, né? Eu até anotei aqui, tem várias coisas. Acho que isso do Cinema of Pel. Eu ia fazer mais outra pergunta. Tem previsão de reabrir? Como que tá, assim, o cronograma das então, exibições? então para quem pegou depois no que a gente estava falando, a gente está falando de um projeto dentro do curso de cinema da UFPEL, que é o Cine UFPEL, que é a sala de cinema. E aí, esse projeto de exibição, temos uma sala aqui, está fechado, como todas as salas de cinema do Brasil, e Sim. está fazendo sessões online. E aí, essa previsão de reabertura vai depender do calendário acadêmico, quando a universidade conseguir abrir de novo as portas para fazer o ensino presencial. Então, saiu agora uma normativa da UFPEL dizendo que o próximo semestre, que inicia em 9 de agosto, porque inicia totalmente remoto, não tem condições nenhuma ainda pela Sim. situação social de voltar a ensino presencial, então a gente não tem como, né, descabido abrir uma sala de cinema enquanto está fechado os cursos, né? Sim. Assim, na minha opinião, em 2021 é impossível, assim, a gente Eu acho que nem para ano que vem, né? mas ano que vem já se fala, assim, já com essa também expectativa da vacinação, Uhum. né? Mas também a gente não tem como saber, porque pode vir uma nova onda da doença, nada tem como prever, né, Mari? Está uma situação chata por isso, sim, uma imprevisibilidade total. Então a gente nem está pensando muito nisso. Inclusive, é uma boa eu falar contigo e dar um chego lá e ver como é que estão os equipamentos, porque tu imagina, equipamentos aqui numa cidade que é úmida e fria, parados um Nossa. pouco. Então é uma coisa que a gente tem É. que dar uma olhada nisso, porque pode dar muito prejuízo esse tempo parado, além do prejuízo normal de perder público, porque se tu não tem uma continuidade, né, tu vai perdendo público. E a gente perdeu muito público com a mudança para o ensino online, não, para a exibição online, porque tem gente que não tem condições de acompanhar coisas online. Sim. É. Sim. Bom, você tinha falado do cinema de guerrilha, e eu ia fazer uma outra pergunta, assim, né? É, essa ideia do cinema de guerrilha eu também concordo, assim, contigo, que é bem, assim, ir fora, né, do que está sendo realizado nos grandes circuitos. Mas e para você, qual que é a diferença entre cinema de guerrilha e cinema independente? Ou os dois meio que tem um overlap aí? Essa questão é muito legal. A nomenclatura, os nomes, né, eles são sempre muito variáveis. E isso é muito louco no cinema, porque no cinema, assim como uma palavra às vezes serve para várias coisas, tipo produção, serve tanto para toda a etapa de realização quanto para a etapa de pré-produção, sabe? Os nomes no cinema, eles não só às vezes servem para mais de uma coisa, quanto eles são imprecisos, ou seja, de acordo com, se tu for para academia, o teórico que tu está estudando vai mudar. Sinopse é uma coisa para um autor e É. sinopse é outra para outro. Ou do tipo, Então, gravar ou filmar, né? Porque eu vejo que hoje em dia todo mundo fala filmar e tipo. sim, não tem mais a ver com a película o filmar. O filmar tem a ver com uma relação quase poética que a gente enxerga aquilo como cinema. E o gravar mais como audiovisual, mais ou menos assim como editar e montar, assim, né? Então, essa coisa da nomenclatura, ela é bem complicada, mas o que que eu, quando eu estudei, assim, a questão do independente, vamos começar pelo independente. O Sim. cinema independente no Brasil, de acordo com uma diretriz, uma normativa da ANCINE, que é o órgão de regulamento do setor, né? Uhum. Cinema independente é aquele
cuja obra foi realizada por uma produtora que não é exibidora. Então, uma produtora independente no Brasil é aquela que não tem também um canal de exibição. Então, por exemplo, a Globo é uma exibidora. Então, a produtora da Globo não é independente, né? A Globo Filmes não é uma produtora independente. Agora, se a gente pegar alguma produtora de Porto Alegre, que só funciona via editais públicos, e ela não tem nenhum vínculo, nem com sala de cinema, nem com festival, nem com uma TV, com nenhuma janela de exibição, e aí se torna independente. Então, independente é aquela produtora, aquele Uhum. produtor, aquele realizador, que não tem já uma janela para exibir, ou seja, vai ter que disputar nesse mercado nada democrático um espaço para ser exibido. Então, independente é isso. Então, filme independente não é um filme feito sem orçamento, sem Sim. apoio do Estado, sem dinheiro público ou sem patrocínio. Não. O cinema independente é que não tem uma exibidora. Agora, no senso comum, muitas vezes, se usa a palavra independente para falar um pouco sobre isso. Assim. O cinema independente é aquele que eu chamaria de guerrilha. Assim. Se bem que o cinema de Sim. guerrilha, para mim, ele já não está tanto a ver com as relações assim, institucionais. O cinema de guerrilha tem mais a ver com o modo das pessoas encararem aquilo. E aí pode ser independente ou não. Mas então o que que eu reconheço, ou por que que eu acabo falando que às vezes a gente faz cinema de guerrilha? Porque na guerrilha existem alguns modos de fazer próprios, assim, que demonstram uma relação com a coisa um pouco diferente. Então, se eu for comparar com o cinema industrial, por exemplo, o jeito que se faz filmes, longa-metragem, baixo orçamento no Brasil, 1 milhão, 200, 200, 300, ali se coloca profissionais para exercerem as suas funções, são pessoas que têm uma experiência naquela função, a pessoa que tem menos experiência vai ser assistente do chefe, do cabeça de área, aquelas equipes vão ser formadas, cada um vai estar dentro da sua especificidade, cada um vai estar fazendo o que foi pago para fazer, existem contratos oficiais, existe um cronograma de trabalho muito definido, que só pode trabalhar num turno de até 12 horas, depois de trabalhar 12 horas tem que ter X horas de descanso, tem que ter uma folga a cada tanto. Existe todo um mecanismo de salvaguarda aí, em termos de teto salarial, tudo isso. Sim. E a guerrilha é quando tu explode tudo isso e faz como dá, e faz com o que tem, que faz com a equipe possível. Então, muitas vezes, nas equipes de cinema de guerrilha, uma pessoa faz 5 ou 6 funções, tá, exagerei, tá? No mínimo 2. Às vezes recebe um valor extremamente aquém do piso, que é o mínimo para aquela categoria, então recebe muito menos. Às Sim. vezes nem sabe fazer aquilo, ou, sabe, aconteceu com a gente muito, a gente vai formando pessoas, né? Eu só sou hoje realizadora audiovisual porque alguém me aceitou numa equipe quando eu não tinha experiência nenhuma. E eu aprendi a ser assistente de direção, que foi como eu comecei, num set de filmagem. Então eu não fiz curso de cinema, eu não fiz nada, eu não fiz nenhum curso de cinema. Eu simplesmente fiz umas disciplinas de cinema no jornalismo e comecei a me meter nas equipes e fui aprendendo na prática. Então o cinema de guerrilha, ele tem um pouco da coisa da formação, porque as pessoas nem sempre Sim. são especialistas naquilo. Por exemplo, no som. A gente já trabalhou várias vezes com pessoas do som que são músicos e que eles são ótimos de gravação de música. Eles gravam uma banda. Agora, a gravação de som para o cinema é bem diferente. E a Sim. mixagem para o cinema é diferente. Só que a gente quebra um galho, entendeu? Na guerrilha. Então, na guerrilha, eu acho que é muito isso, assim, a paixão das pessoas de estar ali, elas não são necessariamente E extremamente. desapego, e desapego da perfeição também, né? Que no cinema tem essa coisa do Claro, perfeito ali, né? Do tentar buscar ali essa perfeição. isso aí. E as rotinas de trabalho, né? Porque, como eu te falei, se no cinema, mais ou menos industrial, tu tem horário fixo de entrada, ali no Guerrilha não. Nós vamos gravar 3 dias seguidos, ninguém vai dormir direito, nós vamos gravar até. Todo mundo dorme junto, e sei lá.
O cronograma está marcado lá, hoje a gente acaba às 7 da noite, para amanhã começar às 7 da manhã. Ah, que bom, Sim. 7 da noite. Aí chega às 7 da noite, nem a metade do cronograma foi filmado. Eu acho que as pessoas param e refazem o cronograma. Não, seguem tocando e vão até 1 da manhã, no outro dia todo mundo tem que acordar lá. Então eu acho que na guerrilha a gente cede muito, porque quer que aconteça aquilo. Ah, porque, e às vezes também tem a ver com uma coisa que eu não falei, que é as temáticas, né? Normalmente, o cinema de guerrilha está ligado a uma temática de impacto social, uma questão mais de relevância, uma questão que fala de assuntos que estão querendo ser contra-hegemônicos, assuntos também que estão na linha das discussões atuais, antirracismo, né? Sim. Anti homofobia. E questões que às vezes até, tipo, se fosse buscar um financiamento, poderia ter aí algum empecilho em relação a isso, né? Eu lembro que, acho que uns 2 anos atrás, eu tinha visto um edital lá, que no edital claramente falava que os roteiros não eram para ter questões LGBT. Então, Sim, assim, é bem complicado, assim, você colocar isso num edital e barrar isso. mas Enfim. isso é uma coisa Mas às bem vezes não é atual. falar. Mas às vezes eles não podem também não colocar ali no edital, mas na hora de selecionar, optar por Ah, com temas certeza. mais, né, mais Dependendo da suaves. equipe de seleção. Mas, por exemplo, a gente fez um filme em 2011, 2010, 2011, aqui em Pelotas, que era o documentário do Bar Liberdade, que é um bar tradicional da cidade. E Eu para mim, assisti esse documentário. eu considero aquele filme um cinema de guerrilha, apesar de ter sido com financiamento público. Mas tu imagina, era um edital municipal do Cultura de Pelotas, o valor era 23 mil e a gente fez um longa-metragem. Com 23 mil, um longa-metragem. Sim, Então, é guerrilha em todos os aspectos. Era guerrilha porque foi feito assim, cada um fazendo 2 ou 3 funções, todo mundo fazendo porque quer ver aquilo pronto. É muito diferente de ser contratado para fazer um filme que tu não tem relação nenhuma com o roteiro, né? Esse tipo de cinema se aproxima mais da publicidade, porque tu é um corpo técnico ali, né? É diferente desse sim. cinema mais apaixonado, em que as pessoas estão ali porque gostam de estar junto com aquela galera, ou porque querem aprender, ou porque adoram aquele tema e querem ver aquele filme ficar pronto. Então, eu acho que a guerrilha, ela sempre traz um quê de passionalidade, traz um quê de afeto, um cinema afetivo, em que as relações entre Sim. as pessoas são diferentes. Sim, e também a equipe já é uma outra dinâmica também, né? E essa questão da equipe também é interessante e importante assim também, né? De estarem ali no mesmo ideal, assim. E, Com certeza. e agora, e falando nisso, né? Você já participou aí de gravações com uma equipe só de mulheres. E acho que Sim. contar um pouco aí de quais são as suas observações em relação a isso, porque é muito simbólico e é muito importante mesmo trabalhar com mulheres. Eu vejo assim cada vez mais isso claro assim, ainda mais no mercado audiovisual que é dominado por homens. Então, enfim, É. Então, a gente vive o cinema, ele não dá para negar que ainda é, mas já foi muito mais uma arte elitista. sim, E isso também tem a ver com a coisa da guerrilha, né? Antigamente era muito difícil fazer cinema porque não tinha muita grana. Com o grande boom da revolução digital, a gente começa a ter mais possibilidades. E, sim, paralelo a isso, também o cinema sempre foi uma arte bastante masculina, pelo menos nas funções principais. As mulheres ocupavam cargos, historicamente, de quê? No início da história do cinema, montagem, né? Porque sim, a montadora era até relacionada com costura, então as costureiras, com produção, às vezes, com figurino, maquiagem e atriz, né? A atuação sempre foi também. Só que já vem sendo levantada uma série de pesquisas que mostram que isso não é uma questão só de fatos, é uma questão também de história, que a história invisibilizou uma série de mulheres. Então, só do cinema brasileiro tem uma série de mulheres que estiveram à frente de estúdios, inclusive, e foram diretoras e roteiristas e não estão citadas, né? No próprio Cinema Novo, a gente tem a Helena Inês, que fez muito filme no Cinema Novo e ela nunca é citada, sempre é citada o Vila Albert, né? Os outros diretores, Nelson Pereira dos Santos, são sim, citados os homens e as mulheres não. Mas tá, além de tudo isso, a gente sabe que existe sim uma predominância de homens
principalmente como cabeça de equipe. E aí eu comecei a fazer cinema na Moviola e acontecia isso mesmo, majoritariamente eram homens que faziam os filmes. E isso nunca foi assim, um certo problema no sentido de eu sofrer num set, assim, sabe? Por muita sorte, talvez, eu sofri muito pouco machismo, esse tipo de coisa, porque as figuras com quem eu trabalhava, que são os meninos todos que me ensinaram e a gente se fez juntos, assim, Uhum. eles era muito legal trabalhar. Então nunca foi uma questão assim, não aguento mais trabalhar com homens, agora preciso trabalhar com mulheres. Não teve um momento dessa ruptura. O que teve foi o seguinte: quando a gente começou a fazer esse projeto que se chama La Muerte, cujo roteiro é da Roberta, a Roberta Uhum. Selva, ela escreveu essa história, ela escreveu autobiográfica e tal. Quando ela vem com essa proposta, ela disse: vamos montar essa equipe? Como é que pode ser essa equipe? E aí as três primeiras pessoas assim que participaram da equipe eram mulheres. Era eu, ela e a Bárbara. E aí a gente pensou, e aí quem a gente vai chamar para o som? Aí a gente pensou, tem a Nina que anda com a gente e tá a fim de fazer som, já fez cinema um tempo atrás, mas nunca fez som para cinema. E aí, com esse desafio de, olha só, já tem três, uma quarta vindo aí. Aí a gente pensou assim, então por que a gente não tenta fazer esse tensionamento de mostrar que existem só aqui no nosso rincão, em Pelotas, mulheres que fazem que atuam em todas as frentes do audiovisual, porque também tem isso, né? Legal. Historicamente, som e fotografia normalmente são figuras masculinas que assumem essas tarefas. Então a gente queria botar aí começamos a exagerar isso e pensar assim, então vamos convidar essa mulher, e aí a trilha também foi essa mulher, e aí acabou que até o elenco é feminino. Então era um set 100% feminino, não tinha nem elenco de apoio, nem não existiam homens, eram só mulheres. E aí a experiência é muito interessante, é muito interessante. É uma experiência de que onde tem muito mais gente falando, porque as mulheres falam mais, então tem mais gente querendo se meter nas funções dos outros, mas existe quase um acolhimento de um aconchego, porque assim, num set masculino, às vezes, quando a gente erra, ou quando a gente faz alguma falha, fica um peso maior, né? Parece que a cobrança é maior. Ou os caras Sim. sem se dar conta, eles acham mais do erro, eu não sei te dizer. Eu sei que no set feminino parece assim que nós estávamos mais à vontade, sabe? E também tu pode fazer o que tu quiser, que tu não sabe que ninguém vai estar te olhando com um olhar de assédio. Claro que, como eu falei, não foi isso que aconteceu comigo, mas a gente sabe que acontece, e muito. Sim. Então foi muito interessante fazer essa experiência só com mulheres, mas era para isso, era para fortalecer mesmo essas mulheres. A gente formou, teve muitas mulheres que fizeram esse filme que nunca tinham feito cinema, então elas estavam ali se formando, e para Que mostrar que legal. tinha mulheres em todas as áreas do cinema. Legal. Muito, muito simbólico Olha, isso e. eu falei dos meninos, Ai, que... tem dois aí, ó, nos acompanhando, Alexandre e Chico, meus irmãos de coração. O que cinema de massa. guerrilha total devo a eles. Por sinal, a gente começou a fazer filme, eu comecei a fazer cinema num programa de rádio, que era nós três, eu, o Alexandre e o Chico. Nós tínhamos um programa na Rádio Com, que é uma rádio comunitária de Pelotas, e dali que nasceu a semente para nós criar a Moviola Filmes, que foi a nossa primeira produtora. Que massa. Legal. E você vê do tipo o poder de se juntar ali pro mesmo ideal, né? Porque cinema é coletivo, né? E toda essa ideologia aí em volta do cinema de guerrilha tem muito a ver com isso, assim, também, né? Com E, certeza. bom, eu vi que você está, né, trabalhando no curta aí, Além da Fronteira. Não sei se já foi finalizado, mas eu acho que seria legal você falar um pouquinho sobre esse projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, né? Isso mesmo. Caiu? Não, Eu né? acho que deu uma travada aqui, acho que voltou, não sei. Não sei se Tá, deu não, para. deu só uma piscada. Então, falando nele, né? O Alexandre Matos é o diretor, daí está comentando aí. Legal. Esse é um projeto que foi realmente aprovado por um edital da Lei Aldir Blanc, e ele é um projeto que engloba 5 curtas-metragens, todas de cidades fronteiriças, aqui do sul do Brasil. Um deles, um curta é o Milonga, do Chico, que daí também. Aí tem um curta de Bagé, de Jaguarão e de Rivera, se não me engano, e tem o de Pelotas, Além da Fronteira.
e que o Alexandre então me chamou para fazer assistência de direção e montagem. Então a gente está com o filme na etapa de lançamento, ele já está finalizado, recenzinha ele foi montado e finalizado, e é um filme muito bacana, dois roteiristas negros. A história conta a história de um pai e uma filha negros, de periferia do Brasil, com um olhar diferente do que a gente vê, né, desse cinema periférico, é um olhar um pouco diferenciado. E aí o filme vai começar agora a circular. Não sei se eu já posso dizer, mas eu acho que ele está com o lançamento previsto para agora, daqui a pouquinho. E também está sendo enviado para festivais. Então acabou de terminar esse filme. E também vai sair um longa, eu acho, que vai juntar os Legal. 5 curtos com esses outros todos feitos aqui. Legal. E como que vai ser feito assim para assistir? É, quais É só curtir. plataformas? O melhor é curtir a página. Curtir, escreve aí, Alex. O melhor é curtir Além da Fronteira Filme, se eu não me engano, ou só Além da Fronteira Filme. Ele Além da vai botar aí nos comentários, que daí curte no Instagram a página do curta e também dá para curtir o projeto inteiro, que são 5 curtas, que é Projeto Fronteiriços. E aí, se o Alexandre fizer o serviço aí, botar o comentário, fica melhor ainda. Legal. Eu vi que você está com bastante projetos e eu vi ali, né, o projeto Mulheridades também. E essa expedição Fusca América. Acho que dá para você falar um pouquinho aí se eles estão interligados ou não. Então, não estão interligados, né? Porque acaba que a gente vai se metendo em um monte de projeto. Isso é próprio da guerrilha também, né? Sim. Eu acho que o cinema de guerrilha tem um pouco de doação, assim, sabe? Tu te mete. A gente brinca, né? Que os projetos são nossos filhos, assim, né? Existe uma coisa maternal que a gente tem nos projetos quando a gente trabalha com essa guerrilha. Olha, ó, falou na Expedição Fusca América, tá aí também nos Ó, assistindo. até eu deixei aqui o Já está aí comentário. botando para seguir o Instagram do Fusca América. Então, acaba que a gente vai sendo chamado para esses projetos. Então, não são projetos que estão ligados entre si, mas que existe uma rede. A gente tem uma rede muito forte, assim, que é uma rede bacana, uma rede de amigos, ao mesmo tempo que é uma rede de trabalho. Então, Legal. por exemplo, o Prestígio, o Felipe, que está de diretor de fotografia junto comigo no Além da Fronteira, também está de fotógrafo e também está junto da Expedição Fusca América. Então, existem pessoas que trabalham em projetos, mas são tudo separados. Então, eu vou falar um pouquinho da expedição e depois eu falo do Mulheridades. Sim. Expedição Fusca América é um projeto, né, encabeçado pelo Nauro Júnior, que é aqui de Pelotas, fotógrafo, e ele é apaixonado por Fusca e ele já fez esse Fusca correr o mundo, né? E a última andança mirabolante foi ir para a Copa do Mundo, que foi na Rússia, com o Fusca, aqui de Pelotas, mas já foi pela América Latina, e aí tem muita imagem desse material, então ele me chamou para ajudar na equipe como roteirista, então eu estou nesse projeto eu sou roteirista para tentar juntar todo esse mundo de material aí, dessas viagens deles, que eles vão buscar por vários lugares, para fazer um documentário. A ideia, Legal. acho que até o final do ano aí já deve estar, né, Nauro, uma coisa mais organizada para ter esse lançamento. E aí a ideia é fazer um longa, né? Esse filme vai ser ou média ou longa-metragem. E é muito bacana, não só a ideia do filme, como a ideia da expedição. Então, é só curtir lá aí, ó, Expedição Fusca América Bacana. para conferir nas andanças. Esse então seria na categoria mais de guerrilha ali. Vocês estão fazendo ou teve algum investimento, alguma coisa assim? Então, aí é guerrilha também, mas é um outro modo, assim, porque o Nauro e a Gabi Maza, que é a companheira do Nauro, eles também atuam muito no campo cultural e artístico e da imprensa de Pelotas, né? A Gabi tem essa Ateliê de Press. Então, eles conseguem articulações de outra forma. Então, não tem nenhum, que eu saiba, acho que não estou falando bobagem, mas não tem nenhum financiamento público para a Expedição Sul América, o filme. Uhum. É patrocínio, é apoio. Conseguiu apoio com alguém, conseguiu um patrocínio aqui, conseguiu uma verba aqui a partir do trabalho que foi feito. Então, vai juntando possibilidades de viabilizar a Uma questão, né? rifa, Ó, uma rifa de mas, Fusca para conseguir grana.
Opa, E é isso. tá rolando essa rifa ainda? Ela já foi, né, Nauro? O Nauro trocou o iPhone pelo Fusca para poder ter o Fusca e depois ele vendeu um outro Fusca com a rifa e ele conseguiu pagar a galera, a equipe do filme para fazer. Então é Massa. assim. Ele vai conseguindo apoio, vai conseguindo aqui, vai se virando de um jeito ou de outro. O Nauro é uma pessoa muito criativa nesse sentido também, de conseguir resolver as coisas, sabe? E Sim. aí não é com financiamento público, então é um outro estilo. Além da Fronteira é Aldir Blanc. E o Mulheridades também o piloto foi financiado pela Lei Aldir Blanc, um edital também municipal. E Uhum. aí a gente criou essa possibilidade de ter um canal. Na verdade, Mulheridades é mais que um projeto, é um canal. Só que até agora a gente só conseguiu viabilizar o primeiro vídeo, né? Que é o Uhum. piloto com a Thalita Moreira. Agora a gente quer fazer com outras mulheres aqui da região, mulheres que se destacam nos seus afazeres, porque fazem algo que só elas fazem, ou porque são marcadas por uma questão de resistência e luta nas batalhas pessoais delas. Uhum. Não tanto sim por um conhecimento erudito, e sim por um conhecimento de vida mesmo, aquela coisa da Sim. sabedoria, sabe? A Sabedoria de fazer vivência é isso. Então, esse é o projeto Mulheridades. bacana. Legal. E é muito legal saber, assim, tudo isso, porque, tá, a gente tá nesse momento aí de pandemia que realmente ninguém aguenta mais ficar em casa, mas eu vejo que é uma oportunidade realmente de trabalhar a pré-produção de vários projetos, né? E tirar algumas coisas da gaveta também e se juntar, assim. Eu vejo que tem muita gente que tá desanimado, mas, assim, eu até espero que com essa live as pessoas fiquem mais inspiradas também, né? De retomar coisas, né? E se juntar. Se juntar, como dá, né? Porque a gente está com essa. Eu vejo, assim, que, pelo menos na minha experiência, assim, esse isolamento que nos foi, né, embutido, assim, tipo, fiquem em casa, essa coisa assim, do nada, nos tiraram o mundo, né? Ou nos tiraram o mundo com aquela experiência presencial. Agora a gente tem o mundo a partir das telas, né? Sim. Nos fez com que a gente olhasse mais para isso que tu está falando, assim, de projetos que tu queria fazer e não tinha tempo para escrever roteiros, para pensar esse tipo de coisa. Além disso, eu acho que sim, eu acho que uma das forças do momento atual é tecer múltiplas redes, e essas redes muitas vezes podem começar via, né, virtual, por um grupo de WhatsApp, e nessas redes às vezes tu consegue viabilizar um monte de coisa. E eu também acho que eu já vejo um cenário muito positivo, porque eu acho que muitas pessoas que já eram artistas e não se reconheciam como artistas, ou que não sabiam fazer o que hoje é um requisito básico para te viver de arte no Brasil, que é escrever projetos para cadastrar num edital público, estão fazendo isso. Então eu acho que elas se Sim. obrigaram a fazer, porque tiraram a possibilidade do músico de tocar na rua, tiraram a possibilidade do grupo de teatro se apresentar e passar o chapéu. Então, uma série de pessoas que viviam da arte e da cultura tiveram que um pouco se instrumentalizar para fazer editais públicos. E isso, eu acho que isso é um certo avanço em termos da categoria dos artistas que tiveram que se organizar. Claro que não é todos, mas a gente tem alguns que conseguiram se organizar para isso. E isso Sim. se deve a esse momento também das pessoas que foram obrigadas a fazer isso. Sim, e eu tô vendo também uma organização dos artistas locais mesmo, né? Que você já tem aí o seu grupo aí em Pelotas e tudo mais, mas eu, por exemplo, aqui em Valinhos, né? Que é a cidade que eu nasci, eu fiquei aí esses 8 anos fora da cidade e eu vejo que tá tendo uma reconexão aqui. Aqui a gente teve também a Lei Aldir Blanc, onde a gente criou um grupo com os artistas que fizeram parte dessa lei, né, desse edital. E a partir disso eu conheci artistas aqui que eu não conhecia. E a gente meio que tá meio que se conectando a partir disso. Eu achei muito positivo, assim, isso. Total. Eu acho que isso está acontecendo em vários locais aqui também. É, Existe o grupo do Fórum Social Popular Permanente de Cultura, que foi bem isso que tu falou. Os artistas começaram a se reconhecer como um grupo e começaram a se reconhecer como artistas, porque tinham muitos que não tinham essa visão mesmo, né? De artesãos, quilombolas, pessoas que fazem sim, seus afazeres artísticos e se reconheceram como um grupo, e um começou a ajudar o outro, e aí um começou a botar uma coisa no grupo que já ajuda o outro.
Com Sim. certeza. E de pensar assim, nossa, nessa cidade também tem mais artistas, assim, né? Isso eu vejo mais essa mobilização também acontecendo. Eu vou E aqui pegar acho que o meu carregador de celular, porque já tá marcando a bateria. Por acaso, eu nunca usei o Instagram. Tem como eu desligar a câmera e ficar só com áudio? Não, né? não. Eu não sei se dá. Se dá pra. Acho que Ah, não. dá sim. Aparece um botão assim da câmera, ó, que dá pra. Mas assim, bom, a ideia era ter uma live de 1 hora mesmo, mais ou menos. Então É, tá, tem 5% da bateria, um pouquinho eu, mais ainda vai. Tá, eu acho que dá pra gente meio que fechar, assim, e seria mais assim para saber dos seus projetos, é, as perguntas que eu já fiz assim. Ah, e outra coisa, também, só para finalizar, eu acho que fazer a última pergunta, né? Que essa questão do cinema eu vejo que também tem muito, ou do fazer criativo, né? Que tem muito a ver com a intuição. E como assim, agora é o momento de tirar projetos da gaveta e tudo mais, a minha pergunta é se você tem aí projetos que você. Como que é esse processo? Se você pensa que é intuitivo, se tem coisas ali que você vai observando nos editais e vai vendo que aquele tema está mais pertinente no momento. Como que funciona isso, assim? Se você tem essa estratégia, E, é, na hora eu de acho, escolher, na hora de escolher o que tirar da gaveta. sim, eu acho que sem dúvida a situação às vezes faz a temática, né? Uhum. Ah, tem um edital, por exemplo, agora está aberto o edital, né, que o Wagner Moura estava fazendo essa divulgação do web documentário, e ele era específico para um certo tipo de grupo, e aí como a gente tem um trabalho aqui com uma liderança quilombola da região, aí eu acionei a produtora e disse, ó, tu viu esse edital? Então, por conta desse edital, a gente retomou um projeto que a gente já tinha feito de um audiovisual, de uma liderança quilombola aqui da região. Então, acaba que alguns projetos vão ser direcionados mediante o que está aí circulando, né? Sim, Agora, isso que você falou é muito louco, assim, da intuição, porque nessa pegada do cinema feminino, nessa pegada de tentar escapar dessas armadilhas desse mundo acelerado, capitalista, produtivista, eu acho que a sim, intuição ela é um tempero muito interessante, assim, e é muito fácil a gente se perder da nossa intuição. É muito sim, fácil. Também por esse lado, assim, de ver as demandas do momento. E acho que seguir a intuição é um caminho que eu tenho tentado, assim. Então, um que eu estou escrevendo, ele fala sobre questões existenciais, assim, porque, querendo ou não, eu acho que a gente anda um pouco adoecido dessa nossa relação do que é estar no mundo. A nossa geração, né, acho que talvez a minha e a tua se aproxime um pouco nisso, tem uma relação muito forte com o mercado de trabalho, uma dificuldade de sustentar, dentro de arte, de sustentar, de ter, sim, de estar no mundo tranquilo e fazer o que a gente gosta, né? Então, isso é o mínimo que não dá para fazer. Então, eu acabei querendo escrever um pouco sobre isso, assim, sobre um grupo de amigos, sobre essa dificuldade de se colocar no mundo, de não saber o que escrever num mundo tão caótico como está o nosso, né? O nosso mundo em crise geral, o Brasil não se fala, né? Então, é, o que escrever nesse momento, né? Então, essa própria crise que eu vivo, que é de o que escrever nesse momento tão caótico, eu resolvi colocar isso num roteiro. Então, estou escrevendo agora sobre uma personagem que é uma roteirista, né? que E acho que massa. essa coisa de seguir a intuição é um pouco isso, assim, porque a gente vai criando essas redes, esse cinema de guerrilha, eu acho que o mais legal, o mais legal e o mais triste na pandemia é que isso foi tirado. O mais legal do cinema de guerrilha é que acaba indo a muitos lugares, conhecendo muitas pessoas pelo teu esforço, do teu trabalho, né? Então, olha só, tu quer participar como câmera lá num dia que a gente vai filmar uma liderança quilombola? Não tem dinheiro, mas a gente pode te pegar em casa e te dar essa carona. Aí tu vai Sim, e vai, graça, isso é próprio da guerrilha. Não, eu quero falar desse tema. Aí tu chega lá e tu conhece um universo que te desbanca as tuas verdades.
Tu chega lá e tu Sim, conhece uma realidade de luta que é muito legal, que tu não tinha tido acesso ainda, e conhece pessoas. E é dessas pessoas que às vezes vai surgir ideias de outras coisas da tua criação. Então, eu acho que isso é o que o cinema sim, melhor traz para nós, sabe? Isso ninguém sim. tira, o conhecimento e as pessoas que tu encontra, os aprendizados que tu faz, as amizades que tu faz. E agora eu Sim. fico, às vezes, triste na pandemia, porque eles te convidam e aí tu vai participar, mas é tudo online, assim, sabe? Não tem mais aquela coisa da festa no final da gravação. Porque cinema de guerrilha, sem É, uma cerveja no final do set, não é cinema de guerrilha. Então, mas eu acho que é muito difícil também. Os projetos, eles vão criando a partir de tudo que te atravessou ao longo da tua vida. Não tem como tu tirar o que está marcado no corpo da tua experiência. Então, tu vai juntando essas coisinhas. Então, tudo que tu faz, eu gosto de dizer muito isso para os meus alunos. Toda a tua experiência vai te ajudar em alguma coisa, nem que seja para saber o que sim, não fazer na vida, né? E aí é isso que tu vai concordo. juntando, que vai aglutinando e vai criando as coisas. Concordo. E tá tudo conectado, né? E depois, no fim, tudo faz sentido. E é legal quando a gente cria também essa rede de apoio e rede de diversas pessoas, que às vezes, por exemplo, sei lá, tem um projeto que tem uma ideia tal, e a gente já pensa assim, ah, essas pessoas talvez elas teriam mais o perfil para aquilo. Aí tem um outro projeto, a gente já pensa em outras pessoas que talvez se encaixariam mais com aquilo Exatamente. também, né? Então, acho que isso é bem bacana. É exatamente assim mesmo, né? Tu vai vendo as capacidades. E aí eu acho que essa questão de formar. Eu já assisti, participei de uma live sobre diversidade, e estava Viane Ferreira, que hoje é presidente da SPCine, realizadora audiovisual negra do Brasil, e aí ela falou muito que é um momento da gente formar essas redes, e ela falou a palavra da polivalência, né? Que o bacana da rede é esse, porque a gente não tem como saber tudo ou estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando tu tem um grupo, tu te torna polivalente, porque cada pessoa ali vai ter a sua expertise, vai ter a sua experiência, vai ter a sua delicadeza, a sua escuta. Até um é melhor para escutar, o outro é melhor para realizar alguma coisa. Então, eu acho Sim, que essa questão da potência que tem o grupo, que o cinema traz para a gente, né, que a gente aprende isso, é também uma coisa de levar para a vida, né, Mari? Como a gente que continua nessa parceria e várias outras pessoas, tenho certeza que a Mari se comunica ainda com pessoas que ela conheceu aqui em Pelotas, da época da sim. faculdade, e tem que precisar contar com aquela figura, vai estar lá, né? Eu acho isso muito legal. Sim, total. E não vejo a hora de poder voltar aí para o Rio Grande do Sul de novo, quando tudo isso acabar e puder viajar de novo, né? Que é bem bacana, assim, rever as pessoas. E de repente até fazer algum projeto aí, né, no Sul em algum momento da vida. Ah, ia ser muito legal. E, bom, tem mais coisas ali para falar, né? Mas eu acho que eu já vou meio que fechar a live pela questão ali do tempo, de deixar mais ou menos 1 hora. E acho que é isso, assim, agradeço mais uma vez. Foi bem bacana, assim, poder falar sobre isso e sobre esse tema. E eu tô curiosa para saber os novos projetos aí, esse roteiro aí também que tá saindo. Mas Eu tô acompanhando. que bom, que bom. Sim, vamos ficar em contato, sim, eu vou te mandando quando tiver novidades. Eu agradeço demais o convite, foi ótimo o papo e tudo de bom para ti. E vamos que Obrigada, vamos. Dias obrigada. melhores virão, né, para nós. Ah, com certeza. Gratidão, até mais. Até mais, um beijo.